Igreja dos Príncipes do Reino dos Céus. Não iria salvá-los. Isso não iria levá-los ao céu. O que iria levá-los ao céu era conhecerem a verdadeira verdade. Era isso que Jesus queria explicar para aquelas pessoas. Porque havia aquelas pessoas, por exemplo, olhe para cá, que acreditavam que seriam salvos, iriam para os céus, se guardassem o sábado. Se guardassem o quê? Mas não, Jesus queria dizer, não é o sábado que salva. Não é o sábado que salva. Porque o que adianta você guardar o sábado, mas não guarda outras coisas? O que adianta você estar ali, cumprir a lei do sábado e não cumpre as outras? Não cumpre as outras coisas. O que adianta isso? O que vai adiantar? Então olhe para cá. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que eles seriam salvos se conhecessem a verdade. E essa verdade, quem é? A verdade é Jesus. Só Jesus liberta o pecador do pecado. Só Jesus tem poder para nos libertar do pecado. Por quê? Porque foi Ele que veio ao mundo. Deus não mandou para salvar o mundo. Deus não mandou uma religião. Deus não mandou uma igreja. Deus mandou o Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Deus não mandou um santo, não. Deus não mandou um profeta. Deus mandou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele é o único capaz de salvar o homem. Ele é o único capaz de salvar o homem. Então o Senhor Jesus estava dizendo para eles que eles precisavam conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Ah, pastor, eles disseram assim, você vê que eles disseram aqui, olha, tu dizes tanta coisa, mas você se esquece que nós nascemos de Abraão. Em outras palavras, nós já somos filhos de Abraão e não precisamos mais conhecer outro. Não precisamos mais conhecer outra coisa. Basta sermos filhos de Abraão, sermos descendentes de Abraão, e isso será suficiente para nós sermos salvos. Mas Jesus rebate com eles: só a verdade vos libertará. Só a verdade vos libertará. Só a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? Se o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Então a verdade é Ele, é Jesus. E era precisamente Jesus que aquelas pessoas precisavam conhecer. Talvez você diz, mas pastor, elas conheciam Jesus porque estavam ali conversando com quem? Falando com quem? Falando com Jesus, conversando com Jesus. Então como é que elas não conheciam Jesus? Olhe para cá. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer a Deus, que se prega, que se fala na igreja, o conhecer a Jesus que se fala e se prega na igreja, olhe para cá, pessoal, é de obedecer a Ele, cumprindo o que está escrito aqui. Quando eu levo uma vida de obediência à palavra de Deus, quando eu levo uma vida de obediência à palavra de Deus, então, com essa prática, eu estou mostrando que conhecia quem? Conhecia Deus. Quando uma pessoa, ela não consegue obedecer, ela não consegue seguir, não consegue viver a palavra de Deus, então ela pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, mas ela não conheceu ainda a verdade. Ela não conheceu ainda o Filho, não conheceu ainda Jesus, não conheceu ainda Deus. E se não conheceu a Deus, se não conheceu a Jesus, não conheceu a verdade, então ainda é escrava. Pode até estar dentro da igreja, mas ainda é escrava do pecado, escrava do mundo, e ainda não conheceu e não recebeu o que? A salvação. Diga amém. Então, olhe para cá, pessoal, preste bastante atenção. Muitas pessoas cometem esse mesmo erro nos dias de hoje. Por estarem dentro de uma igreja, olhe para cá,
por cumprirem os rituais de uma igreja. O que são rituais religiosos? Olha para cá. Orar, jejuar, presta atenção, orar, jejuar, fazer vigílias, fazer propósitos, fazer corrente, tudo isso são rituais do que? Religioso. Mas você não vai ser salvo só porque você é uma mulher de oração. Você não vai ser salvo só porque você é um homem de muito jejum. Você não vai ser salvo só porque você é uma pessoa que faz muitas vigílias. Não. Me mostra onde está na Bíblia que fazendo isso nós somos salvos. Você não vai ser salvo, olhe para cá, só porque você é uma pessoa de muita oração ou muito fervor. Tudo bem que isso pode contribuir você a ser forte espiritual, mas isso não vai lhe salvar. Isto não vai lhe salvar, porque olhe para cá. Você pode ser de muita oração, você pode ser de muito jejum, você pode ser de muitas vigílias, você pode ser aquela pessoa devota à sua igreja, devota à sua religião, mas se você ainda não conheceu a Ele, então você ainda não está liberto, você ainda não está livre, você ainda é escravo. Ah, mas eu estou dentro da igreja. Isso não quer dizer absolutamente nada. E olhe para cá, muitas pessoas vão se deixando enganar, achando que elas estão salvas quando elas estão a orar muito. Não, esses dias eu estou a orar muito, eu sinto mesmo que eu estou salvo. Não, olha, esses dias eu estou fazendo muitas vigílias, eu sinto que eu estou salvo. Olha, esses dias eu estou a jejuar muito e eu sinto que eu estou salvo. Essas coisas podem ajudar você a receber força espiritual, mas não vão lhe salvar. O que vai lhe salvar mesmo é você obedecer isso. E você só vai obedecer isso quando você, olhe para cá, conhecer a verdade. Pastor, quando é que eu vou conhecer a verdade? Quando você realmente receber o Filho e verdadeiramente Ele te libertar. Porque olhe para cá, toda pessoa, nunca se esqueça do que eu vou lhe dizer, nunca se esqueça disso, olhe para cá. Todo homem em si, sozinho, por ele mesmo, é impossível que consiga obedecer o quê? A palavra. Nenhum ser humano, por si só, consegue obedecer essa palavra aqui. Ninguém, não existe, não tem. Nós conseguimos apenas obedecer a palavra. Olhe para cá, pessoal. Conseguimos obedecer a palavra se nós conhecermos a Ele. Porque uma vez nós conhecendo a Ele, Ele vem de encontro à nossa vida e nos liberta de nós mesmos, nos liberta do pecado, nos liberta de tudo aquilo que pode nos impedir de obedecer o que é a palavra. E a partir daí nós conseguimos então obedecer o quê? Conseguimos obedecer a Ele, conseguimos obedecer a palavra. Do contrário, olhe para cá, você vai ser um religioso que lê muito a Bíblia, conhece a Bíblia de uma ponta a quê? Mas mais importante do que conhecer a Bíblia é viver a Bíblia. Mais importante do que conhecer a palavra, olhe para cá, pessoal, preste bastante atenção, é viver o quê? É viver a palavra. Às vezes você vai se deparar com pessoas que, puxa, parece que mastigam a Bíblia e que vão falar com você sobre a Bíblia de uma forma bonita, que vai lhe impressionar. Não vai por aí. Não é porque ele fala muito bem da Bíblia que significa dizer que ele vive o que ele está dizendo, que ele está falando. Não é por aí que você tem que ir. Diga-me, que há pessoas que se maravilham. Olha, puxa, olha, eu não domino bem assim a Bíblia, eu acho que eu não vou no céu.
essa irmã aqui do jeito que domina a Bíblia, essa minha sobrinha, essa minha irmã, esse meu primo, esse meu tio, essa minha tia, esse meu colega, esse meu vizinho, do jeito que domina o quê? Esse já está no céu. Eu acho que eu não tenho sido bem instruído lá na minha igreja. Se você soubesse que Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer ser humano, e que ainda assim está onde? Está no inferno, você ia saber, olhe para cá, você ia saber que o fato de conhecer a Bíblia não salva ninguém. Tem que seguir a Bíblia. Amém? Tem que seguir a Bíblia. Se você não viver, não seguir, pessoal, preste bastante atenção. Você vai estar na igreja como um religioso. Você vai ser um religioso? Está cheio de religiosos em Angola. Todo mundo está se tornando religioso. Em toda esquina tem uma igreja. Em toda esquina tem uma igreja. Todo mundo está se tornando o quê? Religioso. Agora vem a questão. E a verdade que liberta? Diga amém. Então, pessoal, preste bastante atenção. Olhe para mim. Jesus queria salvar aquelas pessoas, assim como quer salvar a mim, quer salvar o Senhor, a senhora que aqui está. Jesus queria salvar aquele povo, assim como quer salvar-nos a nós todos que aqui estamos. Mas para isso, nós temos que colocar de lado a religião e a religiosidade. Não vamos nos esconder na muita oração, no muito jejum, nas muitas vigílias. Não vamos nos esconder na muita leitura da Bíblia. Não, sem preâmbulo. Vamos direto ao assunto. Viver o quê? Está explicado. Igreja dos Príncipes do Reino dos Céus.